Olá! Com base ao vídeo anterior, faremos a análise do próximo exercício. Se diz que um aspersor ejeta um jato de água com uma velocidade módulo de 10 metros por segundo, a uma orientação de 30 graus a respeito da linha horizontal, sendo a altura do aspersor equivalente a 1 metro, quão distante chegará o jato de água? E para responder essa pergunta, vale a pena esquematizar o próprio fenômeno físico. Tem-se a haste de 1 metro de altura, na qual sai um jato de água a uma velocidade de 10 metros por segundo, a uma orientação de 30 graus em relação à linha horizontal, e a pergunta, qual será o seu máximo alcance? Como poder lá responder? Para aquilo, vale a pena descrever o movimento do jato de água nas coordenadas cartesianas perpendiculares, em outras palavras, numa componente de velocidade horizontal e uma componente de velocidade ao longo do eixo vertical, que estão relacionadas mediante essa configuração. Parece um triângulo retângulo. Em virtude dessa informação, tem-se que a componente horizontal relaciona-se com o cosseno do ângulo de 30, a vertical com o seno do ângulo de 30, e os valores de seno e cosseno, que têm especificamente a sua escrita mediante fracionários. Cosseno com raiz de 3 meios e seno 1 meio implicaria que a componente horizontal, a metade, de 10, vezes raiz de 3, 5, raiz de 3 metros por segundo, e a componente vertical terá o valor de velocidade equivalente a 5 metros por segundo. Sabe-se que inicialmente haverá que definir a posição do sistema cartesiano, a origem do sistema de referência. Poderia ser definido aqui, na base da haste. Isso implica que a posição horizontal seja 0 metros e a vertical seja equivalente, o jato de água terá partido de uma altura de 1 metro. A sua velocidade horizontal e vertical ao longo do eixo x é y, e as acelerações, por mais que seja um pouco redundante, poderia definir-se a aceleração horizontal como sendo 0 metros por segundo e na vertical o negativo da gravidade de 9,80 metros por segundo ao quadrado. O negativo faz alusão a que esse jato de água esteja a fazer o movimento de queda livre por sempre e para sempre. Uma vez tenha caído até a superfície, já não poderá cair mais que aquilo. Mas significa fisicamente o negativo que diminuirá sua altura e ganhará velocidade para baixo. Mas quanto tempo gastará ou terá esse jato de água até chegar a essa distância horizontal máxima? Para responder essa pergunta, há que determinar o tempo gasto desse jato de água a ser ejetado e subir e posteriormente cair a altura zero, pois a altura final é justamente 0 metros, e poderíamos usar a segunda equação da cinemática para expressar que o zero de altura estará vinculado a um tempo final de voo ou um tempo final do deslocamento. Embora essa escrita esteja na ordem crescente em relação ao tempo à potência 0, tempo final potência 1, tempo final potência 2, poderia fazer-se a escrita na ordem decrescente, a potência quadrática, a potência primeira e a potência 0. Mas uma vez se faça essa escrita, qual será esse tempo final, de tal maneira que a ser substituído nessa equivalência seja equivalente a 0, ou seja, igual a 0? Para responder essa pergunta parece contraintuitiva, mas o que acontece quando representam-se os coeficientes que estão na frente ou as constantes que estão na frente dos tempos com as cores. E com as cores poderíamos associá-lo a algo já visto previamente, uma equação quadrática ou uma fórmula quadrática ou uma função quadrática cujos coeficientes são a, b e c, de tal maneira que a variável seja x e quais serão os valores de x para que toda essa equivalência seja igual a 0. A solução das equações quadráticas implica no conhecimento das 3 constantes ou dos 3 coeficientes, e as soluções sempre haverá uma que seja maior e outra menor, podendo ser ambas positivas, ambas negativas ou uma positiva e uma negativa. Mas sendo dessa forma, com as cores representando os coeficientes, poderá ser substituído primeiramente o seu denominador, 2 vezes a. E 2 vezes a é a metade da gravidade, ou seja, justamente a gravidade. A b negativo, a velocidade inicial, negativo com negativo que estava previamente, retornaria positivo. A velocidade no eixo vertical ao quadrado, metros ao quadrado por segundo ao quadrado, e o número será 25. E menos 4 vezes AC, menos 4 vezes 4 meios, será 2 vezes a gravidade.
vezes a altura inicial negativa, com negativo de menos 4, será positivo, e unidades de gravidade vezes distância, metros ao quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, que ambos termos que estão no radicando poderão ser somados, e implicaria que hajam duas soluções, uma solução negativa, temporal, e uma solução positiva. Massa negativa não tem senso físico, mas como seria possível que esse jato de água previamente tinha chegado antes de ser lançado? Não tem uma interpretação física e simplesmente matemática essa solução. Embora a física seja essa daqui, é o que espera-se 1,19 segundos, um tempo a mais de ser lançado esse jato de água, um tempo positivo, de tal maneira que gastará 1,19 segundos até chegar a essa distância horizontal máxima. Mas quanto será essa distância horizontal máxima? Para calculá-la, devemos focar-nos no seu movimento horizontal, completamente independente do vertical, pois só terá 1,19 segundos para deslocar-se horizontalmente a uma velocidade constante de 5 vezes raiz de 3 metros por segundo. Quanto será esse deslocamento horizontal? Para aquilo, poderíamos usar a equação da cinemática, que nos permite relacionar a sua posição em relação ao tempo. Sabe-se que inicialmente partiu da posição horizontal 0 e não tem aceleração horizontal, portanto, seu movimento será uniforme. Uniforme, pois a velocidade horizontal é uma constante e, sendo a velocidade horizontal constante, o tempo que terá 1,19 segundos, o seu alcance máximo, poderá ser determinado mediante a multiplicação dessas duas informações. Simplificando as unidades, expressará essa informação em metros. 10,30 metros de alcance horizontal terá o jato de água ejetado a 10 metros por segundo, com uma orientação de 30 graus, partindo de uma altura de 1 metro e chegando até essa distância. É bastante notório o alcance horizontal, pois a velocidade foi bastante notória, 10 metros por segundo. Nessa imagem, poder-se ver justamente no gráfico superior a velocidade horizontal constante, a velocidade vertical diminuindo seu valor até chegar à altura máxima, torna-se 0 metros por segundo. Parou no topo da sua trajetória, atingindo uma altura máxima de 2,28 metros, implicando que seja 1,28 metros por cima da sua altura inicial. Mas a continuar com o tempo, observa-se como a gravidade faz que esse objeto ganhe velocidade para baixo, ou esse jato de água ganhe velocidade para baixo até que chegue à altura de 1 metro. Metro, na mesma altura inicial, implicando que sua velocidade no eixo vertical seja equivalente em módulo à velocidade inicial, mas está descendo com um sinal negativo e ainda tem mais 1 metro para descer. Implicará que sua velocidade final, o seu módulo, seja maior a 10 metros por segundo e, portanto, descerá ou cairá ou terá uma componente vertical da velocidade muito maior que em relação a que tinha sido lançada inicialmente. Se me faço entender com esse exercício, nos vemos em mais um.